Tribunal do Crime. Jovem encontrada sem vida após suposta traição. Uma notícia recente deixou a cidade de Eunápolis, na Bahia, em choque. A população se deparou com um caso marcado por violência e mistério, envolvendo uma jovem de apenas 22 anos. Tatiane Rodrigues dos Santos, conhecida como Duda, foi encontrada sem vida em circunstâncias que levantaram muitas dúvidas e revelaram detalhes sombrios. Ao lado do corpo, a polícia localizou uma carta que chamou a atenção das autoridades e da imprensa, reforçando a hipótese de que a jovem teria sido alvo de um tribunal do crime, prática usada por grupos organizados para punir quem supostamente desrespeita suas regras. O encontro que revelou o crime. Na manhã do ocorrido, uma moradora do bairro Santa Lúcia se deparou com uma sacola abandonada no meio da rua. Ao perceber que havia algo estranho, chamou imediatamente a polícia. Ao chegarem ao local, os peritos confirmaram a presença de restos humanos, identificados como sendo da jovem Duda. Junto ao material, foi encontrada uma carta, que parecia ter sido escrita em seu nome. O bilhete continha frases que apontavam para uma possível punição, aplicada por conta de uma suposta traição a facções criminosas. Segundo o que estava escrito, a jovem teria se envolvido em disputas entre grupos rivais, o que, para os criminosos, teria sido motivo suficiente para o ato violento. A investigação e o contexto do caso. A polícia apurou que Duda morava no bairro Juca Rosa, área que, segundo informações locais, teria a influência de uma facção específica. Porém, recentemente ela havia se mudado para o bairro Tapuã, dominado por outro grupo rival. Essa mudança foi interpretada pelos criminosos como uma espécie de deslealdade, o que teria desencadeado a violência contra ela. A carta deixada ao lado do corpo reforça essa versão. Escrita como se fosse pela própria vítima, mencionava arrependimento e trazia mensagens de alerta a outras pessoas, porém ainda não está confirmado se realmente foi ela quem redigiu o texto ou se o bilhete foi elaborado pelos criminosos com o objetivo de passar um recado. Além do caso de Duda, naquela mesma madrugada, outro jovem teria sido levado à força e até o momento não foi encontrado. Também foram registrados 2 homicídios no mesmo bairro, o que levanta a suspeita de que todos os episódios possam estar relacionados a uma disputa maior entre facções da região. A crueldade do chamado Tribunal do Crime. Essa prática é uma forma de intimidação usada por grupos criminosos para manter o controle de territórios e reforçar suas regras. No chamado Tribunal do Crime, pessoas acusadas de trair ou desobedecer acabem sendo julgadas de maneira clandestina, sem qualquer direito de defesa, resultando em desfechos trágicos como o de Duda. O caso chamou a atenção da mídia nacional não apenas pela brutalidade, mas também pelo fato de envolver uma jovem de apenas 22 anos, que acabou sendo vítima de um sistema cruel de poder paralelo. O impacto na comunidade. Moradores da região ficaram assustados com a forma como o crime foi exposto. A carta deixada junto ao corpo não só revelava detalhes sobre a motivação, como também continha ameaças a outras pessoas, mencionando moradores que alugassem imóveis para membros de grupos rivais. Esse tipo de intimidação causa medo e silêncio nas comunidades, dificultando o trabalho da polícia e ampliando a sensação de insegurança. Apesar da gravidade do caso, os investigadores reforçaram que não vão medir esforços para identificar todos os envolvidos. A carta, os locais onde os crimes aconteceram e os relatos de moradores são peças fundamentais para tentar montar o quebra-cabeça e chegar aos responsáveis. Uma vida interrompida. Duda, como era conhecida, tinha apenas 22 anos e, de acordo com conhecidos, era uma jovem comunicativa e querida por muitos no bairro onde morava anteriormente. A mudança de adereço, que parecia ser apenas uma decisão de rotina, acabou colocando-a no centro de uma disputa que custou sua vida. O que mais causa indignação é a forma como esses grupos decidem o destino das pessoas, sem qualquer chance de defesa ou proteção. Casos como esse reforçam a necessidade de maior presença do Estado em áreas vulneráveis, para que famílias e jovens não fiquem à mercê do poder de facções. Conclusão.
A morte de Duda é mais um episódio que escancara o poder e a crueldade dos tribunais clandestinos instaurados por organizações criminosas no Brasil. Uma vida jovem foi interrompida de forma trágica e uma comunidade inteira ficou marcada pelo medo. Agora, cabe às autoridades investigar profundamente não apenas quem cometeu o crime, mas também os vínculos que sustentam esse sistema paralelo de justiça cruel. O caso de Eunápolis serve de alerta sobre como a violência e o domínio de facções continuam impactando famílias inocentes e ceifando vidas de forma brutal. Enquanto as investigações avançam, a lembrança que fica é a de uma jovem de 22 anos, cuja vida foi interrompida cedo demais por conta de um conflito que nunca deveria ter existido.